vamos ouvir a palavra, Gênesis, vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou colocar um tema para essa mensagem nessa noite. Minha família dentro da arca. Anota aí, gente. Minha família dentro da arca. Não é a arca da aliança, é a arca de Noé. Escute, Gênesis capítulo 6, versos 13 em diante. Quem achou, dá um sinal pentecostal aí. Diz a Bíblia: e Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles. E eis que eu os destruirei como a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, e a sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30 côvados. Uma janela farás para a arca, e um côvado em um côvado, e a arca, e acabarás em cima, e a porta da arca colocarás em sua lateral. Lhe farás andares inferior, um segundo e um terceiro. Eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu, e toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Amém? Coloca a Bíblia aí do teu lado. Nós vamos orar e vamos cantar um louvor, e aí sim vamos ouvir a mensagem que o Senhor tem para a tua vida e para a minha vida. Senhor, nesta hora nós oramos, nós colocamos nossas vidas diante de ti, ó Deus. Pedimos ao Pai que nos abençoe, Senhor, que a tua palavra nessa noite venha sobre cada coração, sobre cada vida. Senhor amado, que nesta noite toda resistência, todo medo, toda insegurança caia por terra agora. Senhor, que toda dúvida caia por terra, Senhor. Que os céus se abram sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, aqui neste lugar. Pedimos a tua bondade e misericórdia agora, Senhor. Renova-nos segundo a tua palavra. Renova-nos, Senhor, pelo poder do teu Espírito. E alcança esta casa nessa noite com a tua glória. Manifesta o teu poder sobre este lugar. Senhor, renova, Senhor, as portas daquele que está cansado. Tira toda a ansiedade, tira toda a dúvida, tira todo o medo agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Se você acredita nisto, meu brado de vitória, coração de palmas, eu digo comigo. Olha, toda honra, podem sentar, glorificando a Jesus, glorificando aquele que vive e reina. Louvado seja Deus por essa palavra. Já preguei essa mensagem algumas vezes, mas a interpretação, a revelação de Deus para nossas vidas hoje é algo especial. E não é nada novo daquilo que você, quem sabe, já ouviu, mas o que Deus ministrou na minha vida é sobre o que Deus tinha reservado para Noé, para a sua família, em meio a uma terra em caos, uma terra que se corrompia dia a dia. A palavra nos relata, a Bíblia nos relata essa história, e diz que Deus fala com Noé. Na terra Deus encontra um homem justo, um homem bom, e Deus fala com Noé, e dá a ele uma direção, dá a ele uma revelação. O mais interessante é que nesta época, construir um barco não era comum, não havia, ninguém havia construído, mas a gente fica pensando, será que Noé tinha alguma noção de construção naval? Ele não era nenhum engenheiro naval, não era, mas ele estava falando com o arquiteto do universo. Ele estava falando com o arquiteto do universo, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que fez os céus e a terra. E o Senhor dá a ele, André, uma direção. Deus dá a ele uma direção de como construir esta arca. O Senhor dá os detalhes da construção.
construir. Primeiro ponto que eu quero dizer para você nessa noite, que literalmente aquilo era um barco. Literalmente a arca era um barco de salvação. Teologicamente a arca apontava para Cristo ou a igreja. Então teologicamente apontava para Cristo ou a igreja. Então nós cremos que esse momento em que Deus fala com ele, o Senhor está preparando algo para a família de Noé. Eu disse para vocês que o tema nessa noite é a minha família dentro da arca. Muitas vezes nós ouvimos essa mensagem, ouvimos ela inúmeras vezes, mas muitas vezes nós passamos por cima de algo tão simples, André. Muitas pessoas hoje estão preocupadas com estudar e querer achar coisas que ninguém achou. E muitas vezes tropeçamos no simples, naquilo que Deus nos disse. Nós vemos pessoas estudando, fazendo teologia, fazendo coisas, querendo estudar o hebraico, querendo entender as coisas que muitas vezes nós não vamos encontrar simplesmente. Mas o Senhor quer que nós sejamos fiéis àquilo que Ele nos deu e ponto final. Deus quer que nós sejamos fiéis à sua palavra. Primeiro ponto que eu encontro aqui, obediência. Noé obedeceu mediante a fé. Imagine aquele homem ouvir de Deus em meio ao mundo em caos. A Bíblia diz que as pessoas viviam de qualquer maneira. As famílias se corrompiam. Se nós olharmos isso há mais de 6.000 anos, se trouxermos para os dias atuais, não é diferente. Os dias que Noé vivia, praticamente são parecidos aos dias que nós vivemos. As famílias se corromperam, aquilo que é errado se tornou certo. Aquilo que nós olhamos que é pecado hoje não é tão pecado assim. E nós tropeçamos em coisas pequenas. Primeiro ponto que eu encontro aqui, a obediência de um homem. Esse homem obedeceu aquilo que Deus falou. Deus fala para ele, Deus dá uma direção para ele, que andava na contramão do que as pessoas viviam naquela época. Imagine aquele homem todos os dias se dispor, ir ao monte, cortar madeira e começar a construir um barco. Eu imagino que quando ele começa a construir, nos primeiros detalhes do barco, alguém passava na frente do barco de Noé e dava risada. Para que isso? Não conheciam chuva. Para que esse negócio? E quando as pessoas, quem sabe hoje, quando nós saímos de casa, nos olham, o que esses crentes vão fazer na igreja? Para o mundo aí fora é loucura isso. Loucura dizer que nós temos hoje um encontro marcado com o Senhor aqui. É loucura. E eu quero ir além disso. Muitas vezes nós fazemos um congresso e anunciamos, olha, vai vir fulano de tal lugar. Sendo que nós temos que anunciar que o convidado especial é Ele. O vaso que vai vir é só um instrumento. Mas o importante é Ele, a presença dEle na nossa vida e aqui nesta igreja. A obediência de Noé fez ele andar na contramão do mundo. E por isso que o mundo aí fora fala que nós somos quadrados, que nós não desfrutamos das coisas do mundo. Mas eu fico com esse louvor que nós cantamos aqui, perdendo tudo por amor e com alegria. Eu posso não participar das coisas da fora, mas eu olhei para a minha vida em Cristo Jesus. Nós não precisamos de coisas mundanas para ser felizes. A obediência me faz andar em santidade. Quando Noé começa a construir a arca, ele vai na contramão de tudo. E você dizer que tem uma vida com Deus, que é ser cristão, que é crente, para o mundo é loucura, é loucura. O apóstolo Paulo disse na carta de Paulo aos Coríntios que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para nós que somos salvos é poder de Deus. A obediência me faz andar na palavra de Deus. Não adianta procurar atalhos para chegar mais rápido, não. Não queira descobrir algo que ninguém descobriu até agora. A receita foi dada. Deus falou para Noé, não é arca desse jeito aqui, filho. Tantos côvados de altura, tantos de largura e tantos de comprimento. Tudo isso aí. Está aqui a receita. Não adianta querer inventar. E muitas vezes nós queremos inventar coisas onde não há. Nós queremos acrescentar coisas onde Deus não falou.
E nós achamos que estamos obedecendo e não estamos obedecendo. Por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque muitas vezes nós não estamos dentro do propósito de Deus. Isso aí é forte. Aí não adianta colocar uma roupa de crente, não adianta. Aí não adianta cantar e ensaiar os hinos, cantar somente de cor, não adianta. Se não sairmos fora daquilo que Deus nos disse, o barco vai naufragar. Se nós mudarmos algo daquilo que Deus nos disse, Jefferson, o risco de naufrágio é gigante. Então não é obedecer tudo aquilo que Deus falou. É por isso que o Senhor está ministrando nas nossas vidas. Nós temos que primeiro obedecer a voz de Deus. Nós temos que obedecer aquilo que Deus nos dá. Aleluia. Eu acho tão lindo isso, porque Deus escolheu uma família em meio ao mundo em caos. Deus escolheu uma família. Mas nos dias de hoje, o Senhor Jesus disse que a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. É para esses que Jesus está dizendo nessa noite. Para famílias que creem no poder que há na palavra. Para famílias que creem na direção do Espírito Santo. Nós entendemos isso, por obediência nós fazemos, por obediência nós andamos. Eu me lembro de Abraão, quando Deus falou para Abraão, Carol, e Deus disse para Abraão: sai da tua tenda e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu para Abraão um mapa, Deus não disse vai ser assim, não. Ele saiu porque ouviu a voz. Ele saiu obedecendo porque ouviu a voz. Não porque ele sabia ou conhecia o lugar, não, ele não conhecia. É por isso que muitas vezes nos custa obedecer, porque nós não conhecemos, nós não vimos. Mas eu quero te dizer nessa noite: é melhor obedecer a voz de Deus do que obedecer a voz de homens. É melhor ficar com a palavra de Deus do que palavras lá fora do mundo. Porque na palavra de Deus você encontra salvação e vida eterna. Porque na voz de Deus você vai encontrar vitória, você vai encontrar vida na voz de Deus. É isso que Deus quer. Que nós sejamos obedientes à sua palavra. Que nós sejamos obedientes à sua voz. Quantos estão entendendo isso? Nós temos que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Quantas histórias na Bíblia, quantos relatos de pessoas que obedeceram por fé, que caminharam na contramão do mundo, que caminharam na contramão do mundo. Eu imagino quantas pessoas não falavam para Noé: desiste, está construído esse barco para quê? O mesmo quem sabe hoje, eu já ouvi tantas coisas de pessoas que falam: vão na igreja para quê? Para que estão na igreja? Mas nós estamos dentro de uma arca. E essa arca tem destino, você vai entender, filho. Diga para a pessoa que está do outro lado: essa arca tem destino. Essa arca tem destino, sim, ela tem destino. E destino certo. Oh, aleluia. Segundo ponto que eu quero falar para vocês. Segundo ponto que eu quero dizer para vocês: projeto de Deus nunca dá errado. Quando é Deus que dá o projeto, Fernando, olha, não tem como dar errado. Nenhum projeto de Deus dá errado. Quando Deus fala, está falando. Quando Deus nos direciona, André, não dá errado. Projetos de homens estão errados, mas projeto de Deus não dá errado. Deus deu as medidas para Noé: constrói assim, olha. E não é sem uma risca. Tem gente que coloca Deus no meio dos seus projetos, e são projetos que não vão sair do lugar. Mas quando Deus dá um projeto para o homem, Ele se compromete com a sua palavra. Quando Deus dá um projeto para o homem, Ele se compromete com a sua palavra. O projeto não se frustra, o projeto não dá errado, o projeto não demora. Ele tem um tempo certo, ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. A arca era um projeto de Deus. Um projeto de Deus para aquela vida. Deus se compromete com isso. Eu falei para vocês
Porque se nós mudarmos as medidas do barco, o negócio pode dar errado. Imagine só isso aqui. Você já leu isto dessa forma? Você já leu? Ou nós lemos na comida e ela construiu um barco e está tudo ok? Não, André. Não era somente o barco. Ninguém havia construído ainda. Ninguém havia construído ainda. Não havia ninguém que havia estudado para isso. Era o primeiro barco que a humanidade iria ver. Imagine Deus se expondo dessa maneira. Que revelação linda. Imagina Deus se expondo para toda a humanidade, para toda a história humana. Deus disse para ele, não era, a medida é essa aqui, tantos côvados de altura, tantos de largura e tantos de comprimento. Imagine se o barco não vai naufragar. Só Maria entendeu. Só Marilei entendeu. Será que Deus vai errar contigo, meu irmão? Será que Deus vai te dar um projeto e vai naufragar o teu projeto? Será que Ele justamente vai errar contigo? Será que Deus vai se expor dessa maneira que vai dar errado? Não! Se Ele te deu Jesus, se Ele te deu a medida certa, segue em frente. Se Ele te deu a direção, continua andando. Porque o teu barco não vai naufragar. O teu barco não vai naufragar. Deus está dizendo nessa noite, se você seguir as minhas medidas, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Aleluia! Isso aqui era tão tremendo. E muitas vezes nós lemos a Bíblia e passamos por alto. Era um barco comum. Não era um barco comum. Era o primeiro barco e Deus estava se expondo. Imagina se nós lemos aqui no capítulo 7. E assim fez Noé. E o barco afundou. Onde está Deus nisto? Diga para a pessoa, eu acho lindo isso. Diga para alguém de fé. Diga para alguém, o barco não vai naufragar. O barco não vai afundar, não vai. Nós estamos debaixo de uma palavra, estamos em uma direção de Deus. Estamos em uma direção de Deus. Eu lembro quando eu comecei a igreja debaixo dos ingleses, na igreja pequenininha, que deveria ser dali, da ponta do altar até aqui, uma salinha pequena. E nós estávamos com 4 cultos na semana, bombando. 4 cultos na semana, 12 pessoas na igreja. 4 cultos na semana, e tal é culto. E nós cantávamos e nós fazíamos culto, nós não cancelávamos o culto porque fulano não ia. Pregávamos para nós mesmos. Pregávamos para nós mesmos. Não havia ninguém que dissesse assim, não, hoje eu vou lá ajudar o pastor Luiz. Não ia. As pessoas passavam longe da igreja. E nós com uma plaquinha bem pequenininha na frente da igreja, fundada em 1948, desde 1948, é a fundação da União da Assembleia de Deus. Foi no ano que Israel foi reconhecido como país. Legal? Aí fica com vocês. Eu negava nisso. Em 48 a União foi fundada. E tinha gente que passava na frente da igreja, eu ouvi isso. Tinha gente que falava assim, isso aí é fogo de palha. Eles estão fazendo culto aí durante a semana, parece os doidos pregando naqueles metros, cantando, que parecia que a igreja estava socada e tinha 10 pessoas lá dentro. E as pessoas passavam na frente da igreja, isso aí é fogo de palha, isso vai terminar, isso é mais uma igrejona que anda aí. E nós construímos a arca, porque nós tínhamos a medida certa. Nós tínhamos uma direção de Deus. Nós tínhamos uma direção que é minha volta. O Senhor nos deu uma palavra. Aleluia. Aleluia. Ninguém acreditava, imaginando eu como nos dias de Noé. Passava na frente, não vamos sair do lugar. Né? Isso aí fecha. Não vai um ano, olha, se chega um ano, fecha. Nós tivemos que sair dali para uma sala um pouquinho maior. Fomos para uma sala um pouquinho maior, o negócio apertou. Fomos para outra um pouquinho maior, lá nos ingleses. E lá nos ingleses o Senhor nos arrancou para o Rio Vermelho aqui.
passassem hoje, aí os que falaram, e entrassem aqui, eles iam ver que nós tínhamos uma palavra, que nós tínhamos uma direção. Eu quero que você entenda nessa noite que o projeto de Deus não está errado. Eu quero dizer para você que o projeto de Deus não está errado, Geisa. O projeto de Deus permanece. O projeto de Deus prospera. O projeto de Deus não fica inacabado por metade, não. O projeto de Deus tem início, meio e tem fim. Você precisa se agarrar nisso, naquilo que Deus te falou, naquilo que Deus colocou na tua vida. Você tem que andar conforme aquilo que Deus colocou na tua vida, aquilo que Deus colocou no teu coração. Aleluia! Se Deus disse, fica em Jerusalém, fica em Jerusalém. Não tome decisões precipitadas, não faça atalhos, não queira adiantar processos. Viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Viva aquilo que Deus projetou para a tua vida. O que Deus projetou pode ser loucura para o mundo, sim, Mateus. O que Deus projetou pode ser loucura, gente. Para as pessoas lá fora que não têm fé, pode ser loucura. Mas eu quero ficar com essa loucura de Deus. Eu quero ficar com isso que Deus me deu. Que pode ser que seja um momento difícil do país, mas não tem problema. Nós vamos prosperar onde ninguém prospera. Nós vamos alcançar lugares que muitos estão desistindo. Porque nós estamos debaixo de uma palavra. Nós não dependemos de governos, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Eu lembro que em um momento da minha vida eu estava com minha documentação aqui no país, esperando meus documentos, a minha residência. E eu lembro que eu esperei 8 anos para que meus documentos saíssem, Miguel. Naquela época era mais difícil, hoje está mais rápido. Eu esperei 8 anos. Aí chegou uma época que saiu, liberaram, mas eles não me avisaram e eu perdi tudo. Tive que pagar uma multa, cara, e recomeçar tudo de novo. Oh, Jesus. As minhas filhas eram menores de idade quando eu iniciei o projeto, e quando eu ganhei a documentação, uma já estava casada. Mas eu lembro que eu ganhei a documentação, eu recebi a minha documentação em um dos momentos mais difíceis políticos do país. Que todo mundo me dizia, agora sai. Eu imagino que se enxergasse em Uruguai na rua, ia me prender. Certo dia recebi uma carta, um comunicado, que meus documentos estavam prontos. Eu não me esqueço quando fui na Polícia Federal. Aquele dia eu saí de lá grandão. Saí de lá gigante. Tinha minha residência, tinha meu documento. Agora eu estou aqui nesse país. Então nós temos que crer que se estamos debaixo de uma direção, na verdade, de um projeto de Deus, Ele vai preparando tudo lá na frente. Ele vai preparando tudo lá na frente. Ele vai encaminhando, direitando as veredas, aplanando os caminhos. Porque se nós cremos no projeto de Deus, nós vencemos em Cristo Jesus. Nós temos que entender isto, que a arca era salvação para a vida de Noé, para a sua família. O que Deus preservou dentro da arca era uma família. O que Deus preservou dentro de uma arca era uma família. Se nós trazemos a arca como símbolo da igreja hoje, nós temos que entender que esse é um lugar que Deus reservou para a salvação. Que se nós estamos aqui crendo pela fé, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, nós alcançaremos misericórdia do Senhor. Se nós olharmos hoje aqui a arca como igreja, é um lugar de refúgio. Glória a Deus. Para quantas pessoas esta igreja tem sido um lugar de refúgio? Para quantas vidas esta igreja tem sido um lugar de refúgio? Para quantas pessoas, igrejas neste país têm sido um lugar de refúgio? Pessoas que encontraram uma igreja, entraram numa igreja, estão guardadas, estão refugiados em Cristo. A igreja tem que ser um lugar de refúgio. A arca era um lugar de refúgio para Noé e sua família. A igreja tem que ser um lugar de refúgio para as famílias aqui. A igreja tem que ser um lugar que as pessoas entrem e se sintam seguras.
A igreja não pode ser um lugar de insegurança. A arca era um lugar de refúgio. A arca era um lugar de segurança. A arca era um lugar de salvação. A igreja tem que ser um lugar de refúgio. A igreja não pode ser um lugar de contendas. A igreja não pode ser um lugar de contendas. A igreja tem que ser um lugar de refúgio. Nós temos que entender isto, queridos. A igreja é segurança ao meio de tempestades da vida. Se você está aqui, é porque o Senhor te ama. A igreja tem que ser isso. Um lugar de segurança, de refúgio, em meio às tempestades que o mundo oferece fora. Se nós estamos dentro desta arca, nós sentimos seguros. Se estamos dentro desta arca, nós sentimos guardados. Ainda que venham as tempestades, ainda que venham os ventos fortes da vida, a palavra do Senhor diz que aquele que edifica a sua casa na rocha, ela não cai. Nós estamos dentro de uma arca. Nós estamos dentro de um propósito de Deus, de um projeto de Deus. Eu quero te convidar nessa noite, pela fé, tomar uma decisão, tomar uma posição, uma postura diante de Deus, de que você entenda que é necessário estar aqui, que é necessário congregar, que é necessário estar junto com os irmãos. Isso é importante. Congregar é importante. Estar no meio é importante. Sozinhos lá fora nós não conseguimos. Tem gente que prega aí fora, dizendo que eu sou uma igreja, não preciso congregar. Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. É necessário você ter pessoas, amigos, família da fé, para que possam orar e interceder por você. A igreja hoje é como a arca nos dias de Noé. Pastor, a igreja nos dias de Noé tinha uma direção? Tinha. Qual era o destino que a arca tinha? O barco tinha um destino, André. As montanhas de Ararat. A arca de Noé tinha um destino, as montanhas de Ararat. O monte Ararat era o lugar de destino. A rota já estava traçada. As montanhas, o monte de Ararat hoje fica na Turquia, fronteira com o Irã. E esse monte ainda está lá hoje. A arca para ali. A arca tinha um destino. Pastor, e a igreja? A igreja tem um destino. A igreja tem um destino. A igreja tem um destino, Senhor. A igreja tem um destino. O destino qual é, pastor? O destino é o encontro com o Senhor nos ares. Nós temos um destino. Jesus, eu quero que você entenda nessa noite. Nós temos um destino. O nosso destino não é aqui, o nosso destino é com Ele. Nós temos um encontro marcado com Ele nos ares. A igreja tem destino, sim. Tem gente que pensa aí fora que nós não sabemos para onde vamos. Nós sabemos muito bem para onde nós vamos. Nós temos um encontro marcado com Ele. Nós temos um encontro marcado com o Salvador. A igreja tem um destino, sim. Aleluia. E é necessário que nós estejamos dentro da arca. É necessário que nós estejamos dentro juntos. Nós não podemos ficar do lado de fora. Nós não podemos errar o caminho agora. Nós não podemos mudar as diretrizes que Deus nos deu. Quantos estão me entendendo agora? Aleluia. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem um destino. Você tem um destino. Quando nós olhamos desse ponto, nós temos um destino. O destino está traçado. Nós temos um encontro com o Mestre. A igreja do Senhor vai se encontrar com Ele. Aleluia. Podemos estar aqui agora, mas um dia estaremos com Ele na glória. Podemos estar aqui militando, lutando, mas um dia estaremos triunfantes com Ele na glória. A igreja dos dias de hoje, Bernardo, é uma igreja militante, mas no dia do Senhor ela será uma igreja triunfante. Aleluia.
mas nos céus será uma igreja triunfante. E é nisso que nós cremos, que nos agarramos. Eu te convido nessa noite, em nome de Jesus, que você hoje tome uma decisão. Escute, tome uma decisão da tua vida. Te agarra nisso. Você está debaixo de uma palavra, de uma direção divina. Nós não estamos em direções humanas. Nós não estamos por aquilo que o Google diz. Não. Nós estamos por aquilo que a Bíblia diz. Nós nos movemos e caminhamos segundo as Escrituras. E nós temos que agarrar segundo as Escrituras. As Escrituras ainda nos guiam nessa terra. As Escrituras nos guiam nessa terra. Nós temos que nos agarrar pela fé. Pastor, mas eu ainda não tenho toda a minha família dentro da arca e tomara por ela. Pastor, como eu gostaria que fulano estivesse aqui e tomara por ele, porque ainda dá tempo. A porta da graça ainda está aberta. Eu vou melhorar, a porta do perdão ainda está aberta. Aleluia! O dia do Senhor vai vir. O dia do Senhor vai vir e vai vir como um ladrão. Vai vir de uma hora para outra, na hora que ninguém imagina. Aí a gente por aí pregando que diz que tem dia e hora que já tem a data já. E já anunciaram que vai ser em 2028. Em outubro de 2028. Tem gente anunciando isso. E gente que caminhou a vida inteira com a Bíblia. Escuta da caneta. Oh Jesus. Tem gente, pregadores. Não vou falar nome porque é na internet. Batalha na internet. Tem um que anunciou que vem em outubro de 2028. A Bíblia diz que nem mesmo o Senhor sabe. Deus, anjos, somente o Pai. Quando chegar a hora, nós vamos ouvir o som da trombeta. Aí sim, esse é o anúncio. Esse dia vai chegar. Mas ninguém sabe. E não adianta querer especular, querer entender, decifrar. Não adianta querer achar teologia para isso, para aquilo ali, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus disse que a vida será como um ladrão à noite, quanto menos ninguém espera. Como um relâmpago. Vai ser de uma hora para outra, no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos. Assim será a vinda do Senhor. Mas para isso, nós temos que nos preparar aqui. Nós temos uma meta aqui. Guardar os mandamentos aqui na terra. Guardar a sua palavra aqui na terra. Para que possamos um dia estar com Ele na glória. Nós temos que nos preparar para estar com Ele um dia na glória. E se você quer que alguém da tua família esteja dentro desta arca, eu te convido hoje num ato profético. Nós vamos orar. Pastor, eu tenho um familiar, tenho um filho, uma filha, eu tenho um neto, eu tenho um sobrinho, eu tenho um pai, tenho uma mãe, que não estão comigo aqui, mas eu gostaria muito que estivesse. Então nós vamos orar em nome de Jesus. E não importa que esteja em Cuba, Venezuela, não importa, no Uruguai, na Argentina, não importa, no Japão, não importa, aonde estiver, nós vamos orar e declarar em Cristo Jesus que haverá salvação para toda a tua casa, que haverá salvação para a tua família, em nome de Jesus. Não, você não está entendendo, eu estou declarando em nome de Jesus que aqueles filhos que não estão, filhos que saíram e não voltaram, voltarão pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que teus filhos estarão contigo dentro da arca. Que teus filhos estarão contigo dentro da arca. Pastor, mas meus filhos não mais ou menos, escute. André falou e pregou quarta-feira aí. E André disse que é verdade, está escrito. Que não foi pelos filhos de Noé. Deus não falou a mulher de Noé justa, os filhos são justos. Não. Noé é justo. Noé é justo. O pai era justo. O sacerdote era justo. Homem de Deus. Aí ele disse: então vem com a tua família. Entra a tua esposa, teus filhos, e as mulheres dos seus filhos.
falou sobre Noé, mas ele chamou uma família. Deus chamou uma família, irmãos. Nós temos uma palavra sobre a nossa casa, irmãos. Eu tenho uma palavra sobre a minha casa, eu tenho uma palavra sobre as minhas filhas, eu tenho uma palavra sobre os meus netos. Há uma palavra sobre a vida de Alice, há uma palavra sobre a vida do Lourenço. Se você nessa noite está entendendo o que eu estou pregando em nome de Jesus, eu te convido a ficar em pé para a glória de Deus. Eu te convido a ficar em pé para a glória de Deus. Pastor, mas o fulano não se rende. Mas vai se render em nome de Jesus. O negócio não aperta tanto que ele vai clamar para estar na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer diferente hoje. Glória a Deus. Eu quero fazer diferente. Hoje os obreiros não vão orar. Os obreiros hoje vão receber.